Boa tarde a todos. A gente está gravando. Hoje é dia 22 de outubro. Está indo para a nossa última aula da unidade 2. Vamos falar sobre posse. Eu fiquei devendo para vocês esse último tópico sobre os efeitos da posse. A gente vai falar hoje sobre os interditos possessórios. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida da aula passada, ou se vocês tiverem alguma dúvida da aula de hoje, vocês podem abrir o microfone ou podem colocar no chat, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu no último encontro que a posse gera alguns efeitos. Eu posso voltar os slides para vocês lembrarem aqui que dentro dos efeitos da posse, a gente tem a possibilidade de percepção de frutos, a indenização e ou a retenção por benfeitorias, a indenização dos prejuízos sofridos e a defesa da posse, que são os interditos, tópico que a gente vai ver na aula de hoje, como também o uso capião, que é uma matéria de defesa em que você pode argumentar quando se trata da posse. Eu vou avançar mais um pouquinho aqui, porque essa parte é importante para a gente. Os interditos, eles estão previstos no Código de Processo Civil. Então, é uma matéria que ela é complementada pela disciplina de processo. Eu acredito que se vocês não viram no semestre passado ou nesse, vocês verão no próximo. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele está estruturado em procedimento comum, né, e procedimentos especiais. Então, a questão dos interditos vem no Código de Processo como uma modalidade especial. Significa que o procedimento que tramita, né, da maneira comum, ele sofre algumas alterações, e aí você tem alguns aspectos que o código traz que são específicos para aplicação em determinadas questões. Então, aqui eu tenho um exemplo, que são os interditos possessórios. Então, o Código de Processo Civil tem, né, um procedimento especial para tratar da defesa da posse, como um efeito daquele que tem reconhecido o seu direito, né, na condição de possuidor. Mas o Código Civil não deixa de tratar, né, a gente costuma falar que seriam dispositivos legais que têm efeitos processuais, né? Então, eu vou começar pelo artigo 1210. O artigo 1210 do Código Civil, ele estabelece que a tutela da posse, ela pode ser, né, efetivada através dos interditos possessórios. O que diz o artigo 1210? O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Percebam aqui que eu tenho 3 institutos que vão gerar efeitos diferentes em cada situação. Então, para me defender de turbação, eu tenho uma situação. Para me defender do esbulho, eu tenho outra situação. E para me defender da ameaça, eu tenho uma terceira situação. Vocês vão ver na sequência que o CPC dá nomes específicos para isso aqui. Então, eu preciso inicialmente que a gente discuta os conceitos. O que é turbação, o que é o esbulho e o que é a violência iminente, né? Ou a ameaça, tá? Então, eu costumo falar para vocês que a turbação, a gente pode, numa aproximação etimológica aqui, aproximar a turbação do movimento de perturbação. É aquela situação em que o possuidor não perdeu a posse ainda, no sentido total, mas ele está sendo perturbado no seu exercício. Uma perturbação que faz com que você tenha, eventualmente, 2, né, sujeitos ocupando o mesmo espaço, tá? Então, eu costumo dar o exemplo aqui do vizinho que remove a cerca para que o seu gado, né, possa pastar na área do vizinho.
Então, percebam, o vizinho continua sendo, né, o possuidor da área dele, mas eu tive um movimento aqui de perturbação com a remoção da cerca, em que o meu vizinho, acreditando, a gente pode dar um exemplo aqui, né, acreditando que a cerca está no local errado, ele movimenta a cerca, né, para que o gado dele possa pastar na área que ele entende que seria a área correta da divisão dos limites do terreno. Então, os dois estão tendo contato com a coisa, tá? Não há aqui a perda da posse, o que há, na verdade, é uma turbação, tá? A gente vai ver na sequência o que isso gera em relação a efeitos processuais. Uma outra situação mais grave, então, o esbulho, aqui na dicção do Código Civil, ele traduz a perda da posse, tá? Então, o sujeito que é esbulhado é aquele que perdeu contra a posse, tá? Contra o esbulho, você tem uma outra medida judicial adequada, que a gente vai ver mais à frente. E a terceira situação é a situação da ameaça, tá? É uma situação em que não há rigorosamente ainda nenhum ato de disputa pela posse, mas há uma ameaça, no sentido de que você tem convicção de que você pode vir a perder a posse. O Andrei pergunta aqui do esbulho. Então, turbação tem a ver com a perturbação da posse. Os dois têm contato com a coisa e eu não posso dizer que há uma exclusão rigorosamente aqui. Há uma perturbação. O esbulho é a perda da posse. O sujeito não tem mais o contato com a coisa, então ele não pode mais exercer nenhum daqueles poderes que são inerentes à propriedade, como a gente vai ver na unidade 3, que é o direito de usar, gozar e dispor. Então, quando vocês virem a situação do esbulho, vocês estão raciocinando em cima da perda da posse. Ok? A terceira situação, como eu dizia para vocês, é a ameaça. Então, eu posso exemplificar aqui, sem entrar no mérito se é correto ou não, a questão do que eu vou narrar, mas a gente vê muitas das vezes situações em que movimentos sociais, né, no indicativo de que vão ocupar uma determinada área, eles montam um acampamento às proximidades do imóvel que vai ser objeto da reivindicação. Então, este movimento, para aquele que entende que vai perder uma posse que é legítima, ele se traduz na ameaça. Então, juridicamente, o sistema permite que eu recorra ao juiz, pedindo para que ele me mantenha, me segure na posse, porque eu tenho justo receio de que eu possa vir a perdê-la. E aí você vai comprovar isso documentalmente, fotograficamente, a partir de boletim de ocorrência e outros elementos de prova. Então, eu posso indicar a ameaça como um fundamento para ser protegido, né, pelo justo receio de que eu venha a ser molestado, tá? O Código Civil também traz um dispositivo no parágrafo 1º do 1210, que é a autotutela, de certa forma, né? No sentido de que você pode se manter ou se restituir por sua própria força, né? A gente pode chamar isso aqui também de legítima defesa, se vocês voltarem lá para os primeiros artigos do Código Civil, quando você reage a uma injusta agressão por conta própria, né? O direito não costuma proteger juridicamente essas situações, tá? Salvo algumas exceções. E aí a gente não tem a questão do ato ilícito aqui, né? A legítima defesa é uma situação que afasta a ocorrência de ato ilícito, né? Desde que você não exceda, né, os limites do desforço possessório. Então, vamos ao artigo 1210, no parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Então, a legítima defesa aqui só tem validade se ela for imediata, né? Numa situação de injusta agressão, a sua reação for imediata. Mas não é só isso. Vejam que aqui é uma preocupação legítima de evitar conflito. E a gente sabe, né, na realidade do nosso Estado,
ou do nosso país, até ampliando aqui a discussão, que a gente tem um histórico de violência, principalmente no campo, né, muito grande. Então, existe um segundo, né, momento aqui do artigo que tem o cuidado, né, de estabelecer que esses atos, né, eles não podem ir além daquilo que se considere indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Então, a gente está falando aqui do princípio da razoabilidade, tá? Eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês, mas talvez isso seja, inclusive, o objeto da atividade que vocês vão fazer, né? Quando é que, para eu me defender de uma injusta agressão, eu estou agindo dentro dos limites da razoabilidade, né? E aí a gente vai colocar, talvez, situações em que você tem, tipo aquela história do eu vou matar uma formiga com uma bala de canhão, né? Sendo bem, digamos assim, jocoso no meu exemplo, né? Quando você se defende de uma injusta agressão, é preciso que seja avaliado de que forma você reagiu, né? E se é que essa agressão foi efetivamente, né, comprovada, ou o potencial dessa agressão foi comprovado, já que a gente está falando aqui também de ameaça. Então vamos lá. Eu não vou entrar em todos os artigos do Código de Processo Civil, mas eu preciso falar de alguns. E aí eu separei esse slide aqui para mostrar para vocês como é que o Código Civil dialoga com o Código de Processo Civil, tá? É o slide 27, para o Andrei se localizar aí, dos nossos slides de posse, tá? Então, o esbulho é aquela agressão que culmina com a perda da posse. Contra o esbulho, o interdito adequado, né, processualmente falando, é a ação de reintegração de posse, tá? Ela está prevista no artigo 560 e seguintes do CPC, e esses artigos também trazem a previsão da turbação. Contra a agressão que se materializa por uma ameaça que embaraça o exercício normal da posse, eu tenho como interdito adequado a manutenção de posse. Então, vamos lá. Contra o esbulho, eu me defendo com a reintegração de posse. Contra a turbação, eu me defendo com a manutenção de posse. E a ameaça, que se traduz pelo risco ou do esbulho ou da turbação, ela é defendida a partir do interdito proibitório. E aí eu peço que vocês tenham cautela aqui, para não se confundirem. Vejam, existe uma categoria maior, que eu estou chamando aqui de interditos possessórios, são os instrumentos processuais de defesa, tá, da posse. Os interditos possessórios correspondem à denominação genérica que se dá às ações possessórias. Mas eu tenho uma categoria específica de ação possessória, que é o interdito proibitório. Vejam, o interdito proibitório não é uma ação única e exclusivamente das ações possessórias. O interdito proibitório, ele é uma medida processual que visa te defender de qualquer ameaça, né, ou injusta ameaça, tá? E ele pode ser utilizado em outras situações processuais, tá? Mas o interdito que eu estou tratando aqui, que é o interdito proibitório, que está dentro das ações possessórias, é o que está previsto no artigo 567 e 568 do CPC, tá? Uma outra coisa que é importante mencionar aqui é que vocês já devem ter visto, se não viram, vão ver, sugiro que vocês leiam sobre o assunto. O CPC, ele incorporou o princípio da fungibilidade das ações, especialmente das ações possessórias. O que seria a fungibilidade aqui? Vocês sabem que o juiz, ele é uma regra processual, o juiz tem que se ater a analisar aquilo que está sendo pedido, e ele não pode dar mais do que foi pedido, e nem deve dar nada diferente, como regra, daquilo que foi pedido. Mas se a gente fizer um exercício aqui, né, de reflexão, a gente pode ter situações em que o sujeito entra com a ação porque ele está sendo ameaçado na cabeça dele de haver, eventualmente, uma agressão à posse dele. No meio do caminho, antes que o juiz possa analisar o pedido, ele sofre a agressão e ele pode vir a perder a posse.
Isso é uma coisa. Então, o juiz, quando analisa o pedido, ele pode estar te dando algo que tu pedistes, só que esta providência já não te é mais útil. Assim como também, né, eu não posso devolver o problema para o autor da ação alegando que ele pediu errado, porque ele pediu para ser segurado da injusta ameaça e o juiz deu para ele essa medida, só que ele perdeu a posse. Então, quando a gente fala da fungibilidade das ações possessórias, a gente está falando aqui que o juiz tem que analisar o processo possessório, né, de uma maneira mais ampla e que a propositura de uma ação, em vez de outra, ela não retira, né, a possibilidade de que o juiz possa reconhecer o pedido, outorgando a proteção legal correspondente. Então, vocês vão encontrar nas decisões dessa natureza, normalmente uma decisão genérica que diz, se for favorável, né, se ele não entrou, que ele não entre. Se ele já entrou, que ele saia, né? Ou se está havendo disputa, que ele cesse, né, a turbação. Tudo bem até aí? Eu queria só o feedback de vocês no chat para eu poder avançar. Ok. Bom, um outro aspecto importante aqui está previsto no artigo 1204, porque a gente precisa identificar. Lembram que eu estou falando aqui sobre os efeitos da posse, que tem como uma das suas possibilidades a utilização. Isso, 554, pergunta da Ana, é o artigo do novo Código de Processo Civil. Perfeito. Se eu não citei errado, é esse artigo, tá? Depois vocês checam. E se tiver errado, eu corrijo no material. Mas acredito que está correto. Então, a gente estava falando aqui que existe, né, dentro da estrutura teórica das ações possessórias, a gente tem as ações são um dos efeitos da posse. E a posse tem que ser classificada. Então, você vai dizer se a posse é justa ou injusta, de boa-fé ou de má-fé. E isso tem tudo a ver com a questão do tempo. Porque lembram que eu falei para vocês, a gente vai ver na unidade 3, um instituto muito importante que é o uso capião, que é uma matéria que pode ser alegada em defesa da posse. Então, a gente fala do tempo em que a posse foi adquirida ou foi perdida. E o momento de início da posse, segundo o direito civil, né, que está previsto no artigo 1204, ele se traduz da seguinte forma. 1204, vamos lá. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Traduzindo em miúdos, o que o Código está dizendo aqui, ou o legislador, né, é que a posse, ela é reconhecida a partir do momento em que você tem materializado um daqueles efeitos decorrentes da propriedade. Direito de usar, gozar e dispor. Então, é considerado possuidor aquele que adquire, no momento em que está sendo analisado, um dos poderes inerentes à propriedade. Então, é possuidor aquele que usa, que comprova que usa, né? Que frui, que goza, né? Ou que dispõe. Então, uso, gozo e disposição. Esses são os poderes inerentes à propriedade. E é isso que se traduz quando eu falo sobre aquisição. Então, quando a gente fala de aquisição, a gente está olhando aqui dois elementos na prática, né? A questão da visibilidade, a partir de que momento se torna visível a exteriorização desses poderes inerentes à propriedade. E o uso econômico, tá? Porque o uso econômico, ele é uma forma de traduzir, de mostrar que você está na condição de possuidor, tá? O Código 16 tinha dispositivo próprio, o Código de 2002, ele não traz taxativamente os pontos que traduzem a materialização da posse. O início da posse se dá hoje pelo Código de 2002, pela sua exteriorização no sentido dos poderes inerentes à propriedade, tá? Eu não vou tratar dessa questão da aquisição. Eu falei para vocês disso na aula anterior, tá? Só quero lembrar para vocês que a aquisição originária é aquela que não tem vinculação com nenhuma relação anterior.
tá? E a aquisição derivada é aquela que decorre do negócio jurídico. Então, uma compra e venda, uma doação, tá? São exemplos de aquisição derivada da posse. A aquisição derivada da posse, ela se dá pela tradição, que é um instituto que vocês já trabalharam também nas disciplinas anteriores, quando a gente trata dos contratos e da entrega da coisa como elemento que materializa essa situação, tá? Tem 3 meios de tradição: tradição real, tradição simbólica e tradição consensual. Sugiro que vocês deem uma olhada e, se quiserem fazer alguma pergunta depois, a gente pode voltar nesse ponto, mas eu não vou tratar disso hoje, tá? Eu vou avançar. A cessão de posses também é um assunto que eu não vou tratar, mas está previsto aqui, tá? A cessão de posses, ela é um desdobramento dessa tradição, ou seja, ocorre a cessão de posses quando a gente está falando de tradição, de posse derivada e não de posse originária. Tem 2 dispositivos que tratam desse assunto no Código Civil de 2002. Também não vou tratar deles hoje, tá? E aí, para a gente encerrar esse primeiro momento de aula, vou falar da extinção. Então, se a gente entendeu que a posse se adquire a partir do momento em que você exterioriza, né, um dos efeitos da propriedade, a gente pode dizer que a mesma coisa acontece para o caso da extinção da posse. Então, a posse se extingue quando você se vê privado do exercício de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. E aí, a doutrina classifica isso de várias formas. Existem vários exemplos que podem materializar isso. Então, eu poderia falar da perda da coisa. A perda da coisa é quando você deixa de ter o contato físico direto. Né? Você se vê privado você se vê privado da coisa, ou porque você abandonou, ou porque você, por ato intencional ou não, perdeu a posse. Eu posso perder a posse de um celular se eu deixar ele cair no rio, por exemplo. Não vou encontrar ele. Então, eu perdi a posse, porque eu perdi a coisa, né? Esse mesmo exemplo também traduz o que a gente chama de perecimento, né? O perecimento pode se dar pelo desgaste, ele pode se dar por um ato de acidente, queimou o equipamento, por exemplo, né? Por um fato de terceiro. Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês é a ideia de que a extinção se dá quando você não tem mais a possibilidade de exercer aqueles poderes inerentes à propriedade. Então, quando é que se perde a posse? Quando você não consegue mais usar, gozar ou dispor da coisa. Basicamente, era isso, né? E aí, a gente tem 2 artigos que tratam desses parâmetros legais em relação à perda da posse. O artigo 1223, que fala basicamente o seguinte: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196, tá? Então, é exatamente o exemplo que eu estava dando para vocês. E aí tem um segundo artigo que é importante para aquela questão temporal que eu falava no início, que é o 1224, que diz basicamente o seguinte: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho. Lembrem, turbação não gera perda da posse, você tem um embaraço. O esbulho gera a perda da posse. Então, quando eu falo de esbulho, para falar da questão do tempo, né, porque o sujeito tem direito a reagir a uma injusta agressão, o Código diz isso aqui: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, a gente falava aqui na aula anterior sobre a posse justa e a posse injusta. E eu dizia para vocês que a posse injusta é aquela que é obtida mediante violência, clandestinidade ou precariedade. Então, o esbulho, perda da posse, mediante, né, posse injusta, clandestina, que é aquela que o sujeito não presenciou a situação em que ele perdeu a coisa, né, o tempo só começa a contar a partir do momento em que ele, tendo notícia da perda da coisa, ele se abstém de retomá-la, ou, se tentando recuperá-la, é violentamente repelido.
Isso é importantíssimo porque isso vai marcar prazo para uso capião e prazo de defesa das ações possessórias. Vocês sabem que uma das regras do direito, né, uma máxima, o direito não socorre aos que dormem.